Optcha, minhas grandes estrelas do Oriente, salve Santa Sara Kali, sejam muito bem-vindos ao nosso portal, né? Tudo sobre espiritualidade cigana, esse canal que é um canal, uma Sara Cigana Online, sempre com o compromisso de trazer para vocês o desenvolvimento na espiritualidade cigana através dos estudos, né? Através do aprofundamento nessa espiritualidade, que é uma espiritualidade livre, mas que requer um compromisso, que é um compromisso de estudo. Bom, eu espero que nosso encontro hoje, a nossa aula, seja enriquecedor a nível de conteúdo para vocês. Hoje eu separei uma aula muito especial, que é uma aula sobre como começar a organizar a sua rotina de estudos para desenvolver sua espiritualidade cigana aí na sua casa, ou se você faz parte de uma Sara, para que você esteja, né, totalmente conectado com essa energia. Porque é uma dúvida que chega para mim de uma forma recorrente, né? As pessoas, elas querem montar um altar cigano, elas querem desenvolver a espiritualidade cigana, mas elas não sabem por onde começar a organização da sua rotina de estudos. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns tópicos, né, bem importantes com relação à rotina de estudos. Primeiro de tudo, a gente precisa ressaltar que a espiritualidade cigana, assim como qualquer outro saber espiritual, qualquer outra dinâmica espiritual, a gente precisa aprofundar através do estudo. Não adianta a gente ter um altar e a gente não desenvolver, né, essa consciência de se inteirar. Isso faz parte do nosso desenvolvimento pessoal. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos importantes, tá? Para a gente começar essa rotina. Primeiro de tudo, né, eu quero que vocês entendam que o estudar é muito importante. Não adianta estar, por exemplo, numa Sara cigana, não adianta você ter um altar cigano e você não dedicar alguns minutos do seu dia a estudar. A gente precisa sim estar fazendo rituais, mas a gente também precisa, né, estudar. E por onde a gente começa? Primeiro de tudo, história, tradição, cultura dos grupos ciganos, né? Até porque a influência desses grupos encarnados, eles têm uma ação, né, dentro da espiritualidade cigana, da Sara cigana e espiritual de uma forma geral. Então, quando a gente sabe a tradição de um grupo cigano, a gente sabe que, por exemplo, um cigano que vem, né, com uma roupagem mais escura, né, com um tipo de turbante que só deixa seus olhos à vista, a gente entende que ele é de um determinado grupo. Então, a história desses grupos ciganos, as rotas ciganas, as tradições, né? Isso é um ponto fundamental. Porque se eu estudo que uma cigana que vem com uma flor vermelha no cabelo, ela tem uma origem ali, o quê? Ibérica. Então, eu sei de que rota ela vem, tá? Entendendo também que por onde esses espíritos passaram, tem uma determinada tradição espiritual, né? Então eu começo a entender o porquê que determinados espíritos têm e se associam a uma determinada divindade, como por exemplo, egípcia ou até mesmo a santos católicos. Então é muito importante a gente ver a origem, né, dos povos ciganos, desses grupos, os principais clãs também e suas tradições. Então, eu também indico vocês começarem a estudar pelo quê? Pelos 9 clãs ciganos e pelos 12 mestres ciganos, tá? E as festas e celebrações importantes dentro da espiritualidade cigana, né? Lá no portal Tudo sobre Espiritualidade Cigana do Hotmart, eu falo sobre essas tradições, que são as demarcações, transição das estações, né? A gente também tem ali algumas celebrações no calendário católico, que são extremamente importantes, no calendário também da bruxaria, porque dependendo do cigano que te acompanha, do mentor cigano que te acompanha, muitas das vezes essa cigana ela vai para o ladinho da bruxaria. Então, o calendário da bruxaria, né, os sabás, a roda do ano, enfim, são datas que você vai sentir uma afinidade de fazer alguma coisa. Outros já tem mais ali, segue mais para a questão do cristianismo, do catolicismo. Então, eu indico você também desenvolver esse conhecimento sobre as festas e celebrações, né, e as tradições que o mentor, enfim, de alguma forma se sente mais... até a sua intuição vai te indicar isso, né? Mais afim para estar realizando rituais, tá? Outra coisa, Santa Sara Kali,
né? Não dá para a gente desenvolver espiritualidade cigana se a gente não aprender sobre Santa Sara Kali. Posso até trazer uma aula somente sobre ela, sobre o que a gente aprende sobre Santa Sara. Ah, tá, Santa Sara, Santa Padroeira, né, dos ciganos, mas que ciganos são esses, né? Por que Santa Padroeira? Então, as narrativas, as histórias de Santa Sara, que são muitas, tem que ver que faz mais sentido para você, elas são extremamente importantes, tá? As práticas, né, com relação a Santa Sara, as formas de devoção, porque a gente tem várias maneiras de ser devoto de Santa Sara, né? Então, as formas de devoção é bem importante para você desenvolver esse estudo, tá? E aí, eu indico também você estudar. E, gente, vocês vão separando isso por semana, por tópicos, né? Por dia de estudos. As magias e os rituais, iniciando pelas fases da lua, os tipos de magias, os cristais, as suas propriedades mágicas, os 4 elementos, as ervas e as propriedades mágicas, né? A magia das cores, a magia dos números. Então, tudo isso é importante só nesse tópico de magia vocês desenvolverem, tá? Então, vão criando uma semana de conteúdos para estudar, para desenvolver esses conteúdos. Como eu falei também, os clãs e os mestres ciganos no plano espiritual e como que eles regem. Eu acho que vocês precisam se debruçar de uma forma muito, muito assim dedicada aos clãs e os mestres, porque os clãs e os mestres ciganos, eles vão te dar essa autonomia na hora de realizar uma magia, tá? Até porque cada clã e cada mestre traz as suas especificidades dentro da magia. Então, é legal você se debruçar assim, um tempo muito grande de dedicação a esses estudos, tá? O estudo do altar cigano, que é como montar um altar, os elementos que compõem um altar, né? Como eu já falei algumas vezes. Por que a gente tem um punhal no altar cigano? É só para deixar lá enfeitado? Não. Tem que estudar cada elemento que você vai colocar no seu altar e usar ele no seu dia a dia. Por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos lá do Hotmart que o punhal ele não é só para ficar enfeitando um altar. Você pode pegar o seu punhal e concentrar, assim, intencionar a energia e vai fazendo uns movimentos com a mão de corte, de bloqueio de obstáculos, de proteção. Se você tem um leque, estude sobre o leque, né? E também tenha prática com esse leque, não é só para deixar ele lindo, maravilhoso, enfeitando. Pega seu leque, faz a limpeza na sua casa. Isso é extremamente importante. Então, os elementos que compõem o altar, é importante você desenvolver, né, esses estudos. Bom, a música e a dança cigana também, é legal você desenvolver esse aprendizado, por quê? Porque a sua cigana, ela vai ter ali, né, uma especificidade com relação às tradições e culturas, e isso também vai te levar a entender mais sobre ela. Então, ouça músicas que você entenda que tem uma conexão com a sua cigana. Estude sobre essas músicas, a origem, né? A gente tem o violino, mas a gente tem uma música mais folclórica, talvez, ali para as regiões do leste europeu, ou então para os países ibéricos, ou uma música mais árabe. Então, se debruçar nesses estudos da música, dos vestimentos, também vão te ajudar muito, tá? Os estudos esotéricos, então estudar os planetas, a astrologia cigana já é um estudo mais aprofundado, os 12 signos na espiritualidade cigana, que cada signo representa, é representado por um símbolo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu que sou canceriana, né? O signo na espiritualidade cigana é o signo de roda, que é o roda, né? Esse elemento, ele vem trazendo o ir e vir das emoções, tá? Não estar presa ao passado, se guiar para frente, das emoções. Então, a gente também tem o símbolo da estrela, que é o signo de leão, aquele que nasceu para realizar, para brilhar. Porque a estrela é guia, é a busca, é o ímpeto, né? É o nosso destino. Então, estudar também os 12 símbolos do zodíaco cigano é muito importante para você desenvolver essa espiritualidade. São muitos assuntos e eu quero aqui falar para você que não adianta você começar a estudar tudo ao mesmo dia. Organiza todos esses tópicos que eu falei.
tá? Organiza a sua semana de estudo, se dedique a um tempo de estudo, vai ser muito bom para você. A gente nunca para de estudar, não pense vocês que eu não estudo mais, eu estudo todos os dias, tá? Eu estudo todos os dias e são diversos assuntos. Agora eu estou estudando muito sobre as práticas de ocultismos e magias dos ciganos ali do leste europeu e tenho encontrado cada coisa assim incrível, junto também com a parte histórica, é claro. Estou pesquisando sobre as práticas dos ciganos que sofreram com relação ao Holocausto. Estou pesquisando sobre cartas, né, que eles possam ter trocado ali entre si. Então, a gente vai se aprofundando, a gente vai estudando, a gente vai, né, é claro, sempre buscando enriquecer o nosso conteúdo, o nosso interno, né, para entender mais essa espiritualidade, para desenvolver mais essa espiritualidade. Então, assim, a gente nunca para de estudar, tá? E aí, esses são os assuntos para as pesquisas que eu acho que é extremamente importante para vocês, porque quando se trata de espiritualidade cigana, muitas das vezes a gente faz esse caminho sozinho, mesmo quando a gente está num lugar, num ambiente, numa tsara, não nos dão uma ferramenta, né, para a gente começar esses estudos. Então, independente de você estar num lugar ou não, ou numa umbanda e que tem a gíria de ciganos, enfim, você pode estar desenvolvendo seus estudos, que são estudos mais individuais, mais pessoais. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui para vocês. É um caminho solitário, é um caminho que, se você não estudar, não vai ser o dirigente que vai estudar por você, tá? Você tem que fazer esse caminho sozinha, e construir a sua base de conhecimento, o que é extremamente importante, né? Construir a sua base de conhecimento, que é para você ter sua autonomia espiritual. Não existe maneira certa ou errada de se cultuar a espiritualidade cigana. Existe a maneira que é o aprender, é o aprendizado, você com as suas práticas, você ali nos seus rituais, né, se conectando com essa espiritualidade maravilhosa que pode te auxiliar. Então, a gente estuda e pratica, tá? Então, recapitulando, faça tudo, uma semana, né, de estudos em tópico, tenha um caderninho separado, e vocês encontram esses diversos conteúdos também lá no nosso portal do Hotmart, que é o portal Tudo sobre Espiritualidade Cigana. Esse portal é uma assinatura, né, como se fosse uma Netflix, ele é online, temos em torno hoje de mais de 70 vídeos, para o seu aprendizado, para você organizar a sua rotina de estudos. Tem o módulo 1, módulo 2, que é bom para você organizar. Lá você encontra aula sobre as fases lunares, sobre as cores das velas, você encontra aula sobre incensos, né, sobre os clãs ciganos, algumas aulas sobre os mestres ciganos. Então, é uma maneira também de você estar se aprofundando. Tá bom, minhas estrelas? Bom, boa sorte, Laktibá, e bons estudos dentro da espiritualidade cigana, e que a cigana e o cigano de cada um de vocês, junto a Santa Sara Kali, estejam guiando com muita sabedoria, e que você não desista de se aprofundar dessa espiritualidade, tá? Beijo grande e até a nossa próxima aula.